Vamos resolver agora o exemplo 4.5 do livro de Resistência dos Materiais, do Hibbeler, 7ª edição. Nesse exemplo aqui, nós temos uma haste de aço que tem um diâmetro de 5 milímetros, seção transversal, e está presa à parede fixa em A, é o engaste. Antes de ser carregada, há uma folga de 1 milímetro entre a parede belinha e a haste. Determine as reações em A e belinha se a haste for submetida a essa carga conforme indicado de 20 kN. Além disso, é informado para desprezar o tamanho do colar. Nesse exemplo, está sendo solicitado as reações em A e belinha. Vejam que trata-se de um problema hiperestático, ou seja, ao aplicar essa carga, o aumento dessa barra vai ser maior do que 1 milímetro, para que existam as reações em ambos os lados. Caso esse aumento fosse menor do que 1 milímetro, a gente não teria essa força proibindo que essa barra viesse mais do que 1 milímetro. Nós teríamos apenas uma reação aqui. Em todo caso, nós vamos fazer essa verificação antes de fazer o cálculo hiperestático propriamente dito. Nós vamos fazer essa verificação de quanto seria efetivamente o aumento dessa barra quando a gente tem esse P de 20 kN aplicado. Inicialmente, então, a gente vai considerar a estrutura como se fosse uma barra, os eixos ligando os centroides de cada uma das seções. Aqui nós temos uma carga de 20 kN aplicado. E é isso que nós temos na barra, além de uma reação nesse engaste aqui, que nesse caso é facilmente verificado, imaginando que esse ponto ainda não vai encostar em belinha, a gente vai verificar então se vai ultrapassar de 1 milímetro ou não. Aqui nós teríamos 20 kN. O diagrama de esforço normal dessa estrutura, lembrando que nós estamos resolvendo problemas que possuem solicitação normal, seria o seguinte. Entrando por esse lado, a gente já visualiza que nós temos 20 kN saindo, portanto, 20 positivo. Esse 20 permanece constante até o ponto da aplicação dos 20 kN positivo, e todo esse trecho não tem solicitação nenhuma. Se a gente entrar por esse lado, a gente identifica o mesmo diagrama de esforço normal. Além disso, a gente já pode calcular a área dessa seção, uma vez que nós vamos utilizar aquela expressão, variação do comprimento é igual à solicitação, L, módulo de elasticidade, área da seção transversal. Vejam que a nossa haste ela possui um diâmetro de 5 milímetros, portanto, a área 2,5 vezes 10 na menos 3 metros, esse é o raio. 2,5 milímetros ao quadrado. Essa área é igual a 1,9625 vezes 10 na menos 5 metros ao quadrado. Eu costumo trabalhar no sistema internacional, então a gente já sai com metros ao quadrado. A variação do comprimento. Colocando aqui os pontos, nós temos o ponto A
o ponto B e o ponto C, onde está aplicada a carga. A variação do comprimento AB é igual à variação do comprimento AC mais a variação do comprimento CB. Vejam que esse trecho CB, ele possui uma solicitação nula, então ele não vai nem aumentar, nem diminuir. E esse trecho aqui, ele está submetido à tração. O seu comprimento é fornecido, nós temos 0,4 metros. Módulo de elasticidade fornecido. E área calculada. O cálculo dessa expressão nos dá um valor de 2,038 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, 2,038 milímetros. Vejam que essa quantidade é uma quantidade maior do que aquela folga que existia anteriormente de 1 milímetro. E, portanto, realmente, esse ponto B vai tocar na outra parede e o que vai acontecer, então, é uma reação não apenas desse lado, mas desse lado também. O que de fato vai acontecer nessa estrutura, o que já era imaginado, é o seguinte: nós temos novamente o diagrama da barra, diagrama de corpo livre, nós temos a carga aplicada no ponto C de 20 kN, mas agora nós não podemos dizer que o RA é igual a 20 kN. Nós vamos dizer que RA é igual a RA e que a reação em B é RB. A gente não sabe exatamente quais são os seus valores, certo? O diagrama de corpo livre desse problema é o que vocês enxergam aqui. Esse, portanto, é um problema hiperestático. Nós vamos ter que usar equilíbrio e compatibilidade para resolvê-lo. A equação de equilíbrio, se nós considerarmos somatório de forças em x igual a zero, sendo positivo essa convenção, nós temos RA mais RB mais 20 kN igual a zero. RA mais RB igual a menos 20 kN. Esse é um problema hiperestático, estaticamente indeterminado, porque as equações de equilíbrio não nos ajudam a resolver todas as incógnitas. Somatório de forças em y ou momentos não nos auxiliam nesse caso. Para resolver esse problema, nós vamos ter de utilizar a equação de compatibilidade. Qual é a equação de compatibilidade? A equação de compatibilidade é a seguinte: a variação de comprimento entre AB é igual a 1 milímetro. Variação de comprimento AB é igual a 1 vezes 10 na menos 3 metros. Lembrando que a variação de AB é a variação desse trecho mais esse trecho. Aqui nós temos dois trechos. Por quê? O material ele permanece constante, não tem variação de material, não tem variação de área. O que altera de um trecho para o outro é simplesmente a solicitação. Nessa seção 1, aqui nós temos uma solicitação. Nessa seção 2, nós temos a segunda solicitação. Então, variação do comprimento AB é igual à variação do comprimento AC mais a variação do comprimento CB.
Para dar continuidade, a gente precisa resolver aqui o método das seções. Inicialmente, eu corto a seção 1. Esse trecho aqui, eu vou desenhar só o que está desse lado aqui, eu vou fazer o equilíbrio desse lado. Nós temos RA, e na seção 1, obrigatoriamente, nós temos RA para equilibrar esse trecho aqui. Vejam que esse trecho, pela minha escolha das reações, está comprimido. Lembrando que a gente pode escolher as reações em qualquer sentido. O próprio cálculo vai indicar se a gente escolheu errado, ao contrário do que deveria efetivamente ser. Se nós encontrarmos um valor negativo, é porque é o contrário. Próximo trecho, eu vou fazer o equilíbrio desse lado aqui. Eu poderia ter feito desse lado aqui, tanto faz. E tudo que nós temos aqui à esquerda é RA. E também temos 20 kN. Portanto, na seção 2, nós temos, para equilibrar essas forças, RA mais 20 kN. Com isso, nós temos como utilizar essa expressão aqui para cada um desses dois trechos aqui. Sendo que o trecho AC, nós vamos colocar menos RA, o que acontece nessa seção, e o trecho CB, nós vamos colocar essa quantidade. Vejam que nós vamos ficar com duas equações, elas são em função de RA e RB, e com isso nós temos condições de resolver as nossas duas incógnitas hiperestáticas. Isso é igual a 1 milímetro, equação de compatibilidade. Essa expressão aqui, ela resulta todas as unidades utilizadas estão no sistema internacional, isso me garante que eu estou com uma equação correta. Finalmente, nós encontramos o valor de RA.
Vejam que foi um valor negativo e, portanto, a nossa escolha aqui, o resultado é o contrário da nossa escolha. A equação de compatibilidade já nos forneceu RA e a equação de equilíbrio, ela vai fornecer RB. Portanto, os dois valores de reações, sendo que ambas as escolhas foram ao contrário do que efetivamente ocorre.